Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 5 de dezembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Jerusalém e também lá em Kiev, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E não tivemos grandes novidades de ontem para hoje, um pequeno ataque de drones russos contra a Ucrânia, focado principalmente aqui em Kharkiv, mas também teve coisa aqui em Kiev. A linha de frente não teve nenhuma grande mudança e continuam muitas especulações sobre qual seria de fato o plano de paz do Trump, né? Tem várias versões rodando por aí, a Reuters listou 3 versões desse negócio, mas ninguém sabe qual que é no final das contas. O que a gente sabe é que os propagandistas russos estão desesperados, tá? O Conor McGregor, que é um outro propagandista igual o Tucker Carlson, falou que a Rússia vai invadir Kiev agora, que já tem não sei quantos mil soldados prontos para invadir Kiev, não sei o que lá. Cheira desespero isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Foi Dedo na Balança, Foi o Dino Todo, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um ataque com 44 drones Shahid, a grande maioria foi derrubada como é normal, alguns atingiram o alvo, nada significativo de ontem para hoje nisso daqui. Os ucranianos tentaram atingir a base de Kasputin Yar, que fica em Astrakhan, na Rússia, isso já faz alguns dias, tá? A informação que a gente tem agora é que não teve sucesso esse ataque ucraniano. Essa base aqui fica nessa região aqui, ó, Astrakhan, e é daqui que eles lançaram aquele míssil Orshekin, lembra que atingiu Dnipro? E essa aqui é uma base de testes de mísseis russos, né? Então os ucranianos tentaram atingir. Aqui, ó, segundo estão dizendo aqui, foi daqui que a Rússia lançou o Orshnik, né, aquele míssil que atingiu ali Dnipro, e canais russos dizem que as defesas antiaéreas derrubaram o drone ucraniano, mas o impacto, né, a onda de choque do impacto danificou alguns portões da instalação, mas segundo eles estão dizendo, não teve nada de sério, né? Como a gente não tem nenhuma outra alternativa a essa informação, imaginamos que realmente é isso daí, não atingimos nada que dessa vez falhou. Mas valeu a tentativa, quem sabe na próxima eles não conseguem derrubar, né? Bom, na linha de frente continua uma série de ações aqui, é muito importante ressaltar que continuam as ações ucranianas e russas aqui na linha de frente. Não é que a coisa esteja parada, teve mais 1.500 russos mortos de ontem para hoje, uma quantidade muito grande mesmo, e mais uma vez sem nenhum avanço significativo na linha de frente, né? Tá aqui algumas imagens de soldados ucranianos operando ali na linha de frente, né? O resultado final é que, mais uma vez, a gente tem a linha de frente sem grandes alterações. Se você olhar aqui, continua mais ou menos a mesma coisa, os russos morrendo em grandes números, mas sem conseguir avanços significativos, né? Uma notícia interessante que a gente tem é que uma sobrinha do Putin, que também é vice-ministra da Defesa, Anna Tsiveleva, ela sem querer disse numa reunião televisionada que sabiam de cerca de 48 mil soldados russos missing in action, né? Então lembra que aqueles soldados, a Ucrânia faz a conta, já está em 750 mil soldados totalmente desabilitados dos russos, aí entra nessa conta os que morreram mesmo, aqueles que estão feridos a ponto de não conseguir ser recuperado, é lógico que tem ferimentos pequenos, ferimento pequeno, em tese, o cara vai ficar um tempo no hospital e vai voltar para a linha de frente, mas não. A gente está falando aqui de ferimentos que o cara não vai conseguir voltar para a linha de frente, sei lá, perdeu uma perna, perdeu um braço. Enfim, e além disso você tem o missing in action, ou seja, aqueles que foram perdidos, que ninguém sabe onde é que estão, né? E segundo ela disse, que ela confessou esse número, 48 mil soldados russos estão nessa situação de missing in action. É lógico, o número real deve ser muito maior do que esse, mas já foi um choque para os russos. Por quê? Se você ouvir os propagandistas russos, eles dizem que não, que a Rússia não está perdendo ninguém, não, que é só a Ucrânia que está morrendo gente, está morrendo ninguém na Rússia, não sei o que lá, o que é obviamente uma idiotice. Todo mundo sabe que o exército que ataca, ele tem muito mais chance de morrer, né? É muito mais duro para um exército atacar do que defender. Então é natural que o número de mortos em quem ataca seja muito maior do que em quem defende, né? E você soma isso à filosofia russa de ataque, que já é meio, dá muito pouca importância à vida de qualquer forma,
e provavelmente esse número aqui é pequeno, mas os russos ficaram chocados com esse número. Achavam que era muito grande. Não, que tem isso tudo de russo missing action, né? Ou seja, perdido em ação, né? Realmente é interessante essa informação, né? Ela estava dizendo justamente dos esforços do exército russo para coletar DNA das famílias para poder identificar esses mortos, né? Mas isso daí, na verdade, acaba sendo pouco produtivo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra também não fala muita coisa aqui. Hoje fala sobre a questão dos campos de reeducação de crianças ucranianas. Parece que ficam cada vez mais evidentes aqui a implicação pessoal do Putin e outros membros sêniores do Kremlin na deportação forçada de crianças para reeducação, né? Então é por isso que o Putin é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Isso é um crime de guerra terrível e é algo que tem acontecido em toda a região temporariamente ocupada da Ucrânia, né? Embora a região esteja temporariamente ocupada pelos russos, eles não podem tirar as crianças dali, né? E é isso que ele tem feito. Eles têm tirado as crianças ali do sul da Ucrânia, levado para a Rússia para fazer reeducação e coisa e tal, né? E a gente tem aqui mais informações sobre várias referências que eles estão colocando aqui de provas, de novas evidências de que o Putin tem envolvimento pessoal com esse tipo de coisa, né? Ele vai pagar por isso, pode ter certeza. Bom, aí chama a atenção uma outra coisa. Eu já tinha falado sobre isso ontem, né? O Tucker Carlson foi lá a Moscou para fazer uma entrevista com Lavrov. Eles estão fazendo um caso enorme disso, que vão mostrar a entrevista no dia 6 agora, à noite, que é uma entrevista muito chocante, coisa e tal. E não foi só o Tucker Carlson, não. O Douglas Macgregor, que é um outro propagandista russo também, certamente está na folha de pagamento dos russos. Ele vem com essa aqui, ó. Rússia juntou em torno de 180 mil tropas para fazer um ataque decisivo na região de Kiev. Eles têm uniformes novos e têm comida quente e chuveiros. Olha que coisa, que maravilha, né? Tá tudo pronto para o ataque, então. Isso geralmente indica uma força que está pronta para a guerra de forma firme, né? Ou seja, não, agora esse pessoal vai tomar Kiev, vai acabar essa guerra e coisa e tal. Repara, é aquilo que eu tenho falando para vocês, meio que está batendo desespero no Putin, tá? Por quê? Porque o Trump era a última esperança do Putin. O Putin achava que ia conseguir, com o Trump, realmente cortar a ajuda para a Ucrânia e abandonar a Ucrânia, e aí ele ia conseguir concluir a guerra dele. E ele está vendo agora que não tem mais essa saída. Não estou dizendo que o Trump vai ser bom para a Ucrânia, o Trump provavelmente vai prejudicar a Ucrânia também, mas não vai abandonar totalmente a Ucrânia como era a expectativa do Putin. E aí isso já ferra o Putin completamente. Ele não esperava isso, ele não tem plano para isso, né? Então ele está botando aqui os propagandistas todos para falar essas besteiras aqui, que não faz nem sentido, né? O David diz, não, a Rússia não tem 180 mil tropas em um bunker debaixo da terra, tomando banho e pronto para atacar Kiev. Desculpa, né? Isso é realmente uma coisa, um tweet que não faz nem sentido. De novo, é o que eu falo para vocês, a propaganda está quebrando, né? A propaganda russa é muito bem feita, ela tem todo um processo de etapas e coisa e tal, mas chegou num ponto que eles estão desesperados, estão começando a avançar as coisas, estão começando a tentar jogar coisas que ainda estariam no estágio embrionário, de você ver se aquilo cola, né, na internet. Estão querendo pegar essas coisas que ainda não sabe se cola na internet e já fazendo a etapa de propagação, né, de colocar os grandes influenciadores. Já expliquei várias vezes como é que funciona a propaganda russa na internet, acho que vale a pena explicar de novo. Eles têm uma montanha de robôs que ficam gerando um monte de narrativas aleatórias. Quais aleatórias? Robô serve para isso, só para isso, tá? Essa ideia de que robô aumenta o alcance da conta, isso é besteira. No final das contas não faz diferença nenhuma robô nisso. Mas para criar essas narrativas vale a pena, porque ele cria essa narrativa e aí eles começam a observar essas narrativas, as que pegam, que ganham tração. Então você já ouviu várias dessas narrativas? Não, porque a Ucrânia tem laboratórios biológicos e não sei o que lá. Agora parece que surgiu uma que, na verdade, o Covid foi criado no Canadá, foi enviado para a Ucrânia, na Ucrânia que ele se tornou do mal, e daí foi mandado para o Wuhan. Cara, mas eles criam um monte de narrativas totalmente aleatórias. Tem narrativa de que a Ucrânia está desenvolvendo vírus que mata só russo e não mata outras pessoas, e que seriam lançados por pássaros, que a Ucrânia lançar pássaros com vírus para matar os russos e não sei. Um monte de narrativa que não tem lógica nenhuma.
Só que aí essas contas robôs russas, elas ficam monitorando. Algumas dessas narrativas colam. Essa do laboratório do biológico colou por algum motivo, o pessoal confiou, acreditou nisso. Ih, que absurdo, a Ucrânia tem laboratórios biológicos, oh, que coisa, né? Tudo quanto é país do mundo tem laboratório biológico. Brasil tem laboratório biológico, Israel tem laboratório biológico, Estados Unidos tem laboratório biológico, a Rússia tem um monte de laboratório biológico, mas a Ucrânia não pode. A Ucrânia é um absurdo, ela ter laboratórios biológicos e não sei o que lá. Enfim, mas colou, por algum motivo colou, né? E aí, quando a coisa cola, quando a narrativa cola na internet, aí eles pegam os grandes divulgadores, aí que entra o Tucker Carlson, aí que entra o McGregor, esse pessoal que é pago, né, pela Rússia, né? Aí eles fazem amplificação desse troço, mas aí depois que já está provado que aquela narrativa ela pega, né? Ela tem tração nas redes sociais. O que parece que está acontecendo? Como eles precisam fazer alguma coisa imediatamente, eles estão tendo que pular a etapa, estão tendo que pegar algumas narrativas que ainda não estão ainda, eles não sabem ainda se provou que é uma boa narrativa, que realmente tem tração na internet, e já estão jogando para os influenciadores amplificarem isso por conta de simplesmente não ter outra alternativa, né? Aqui, ó, o Tucker Carlson está falando um monte de besteira lá com esse negócio, e o Ryan McBeth está lembrando ainda que essa questão de que americanos na Ucrânia, né, uma das coisas que o Tucker Carlson está falando é que os ataques são operados por americanos que estão na Ucrânia, o que é falso. Os ataques são mísseis lançados a partir do HIMARS, que os ucranianos já sabem usar há bastante tempo, é muito fácil de usar, inclusive, o HIMARS, e então não tem nada disso, né? A questão toda é que é a propaganda. O Tucker Carlson está dizendo que tem americanos lá, ele quer falar igual como foi no Vietnã, porque no Vietnã teve isso também. Teve uma época que os Estados Unidos negava que tinham tropas americanas no Vietnã, e depois descobriram que tinha, sim, tropas americanas no Vietnã, né? Aqui ele fala aqui, ó, o Ryan McBeth não é nesse tweet aqui, mas ele fala em algum momento aqui que o problema é o seguinte, esse tipo de informação, isso pode ser prejudicial para os americanos. Por quê? Porque você sabe que tem americanos lutando na Ucrânia como voluntários. Igual tem brasileiros lutando na Ucrânia como voluntários, tem americanos também lutando na Ucrânia como voluntários. Não tem nada a ver com o governo americano, não tem nada a ver com nada. É o americano que saiu de lá e foi para a Ucrânia. E aí o que está acontecendo nessa história? Tanto na linha de frente, quanto eventualmente algum americano que viaje para Moscou, está arriscado o governo russo usar essa fala do Tucker Carlson para agir contra essas pessoas, para prender essas pessoas e acusar elas de serem operadores de ataques ou coisa que o valha, né? Então, mas de novo, o Tucker Carlson a gente sabe que é um absurdo, isso daí é uma lorota grande, é desespero desse pessoal, né? Agora, olha outra coisa também curiosa aqui. O Jackson Hinkle, né, que é outro propagandista russo, sacana pra caramba, aliás, é propagandista da Rússia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, o cara é uma merda. E ele está falando aqui, agora olha esse tweet dele aqui, ó. Posse de pornografia infantil é legal na Rússia. Como é que ele falou isso, né? Porque isso daqui é um tweet contra o Putin, né? Será que o Putin não está pagando os propagandistas? E aí o Jackson Hinkle está começando a reclamar, chantagear o Putin, coisa e tal? Não sei, né? Porque, assim, não sei nem se é verdade o que ele está dizendo aqui, mas certamente é uma propaganda contra o Putin isso daqui. Será que o Jackson Hinkle não está recebendo dinheiro, não caiu o Pix, né, como o pessoal fala no Brasil? Aqui, ó. E tem outras coisas também aqui, ó. Outros oficiais russos disseram em Moscou. Isso aqui é uma reportagem de um jornal, né, que é uma coisa que todo mundo já sabia, né? Mas segundo está dizendo o jornal ali, 4 oficiais russos disseram ao Moscow Times que aquele míssil, o Orshenik, que foi o míssil lançado contra Dnipro, era uma pura operação de marketing. Pô, a gente sabia disso, eu falo isso aqui desde o início, sempre todo mundo já sabia disso daí, né? E, de novo, isso daí é parte dessa propaganda de marketing desesperada do Putin, né? O Putin está realmente chateado. E olha só o que está acontecendo aqui. A China está farta da Rússia. Parem com ameaças. Eu já falei para vocês que a China não quer escalonamento dessa guerra. A China é um dos grandes fatores que podem parar essa guerra. Basta botar o dedinho ali no respirador do Putin, que o Putin afunda, né? A Rússia não tem alternativa. A Rússia virou um país subserviente à China, né? E a China não gosta quando a coisa vai muito para o lado de arma nuclear e coisa e tal, porque isso prejudica o comércio. A China precisa de comércio, ela tem a riqueza dela com o comércio. Então, essa situação aqui parece que até os chineses já estão meio que de saco cheio dessas ameaças do Putin, porque isso está prejudicando eles, né?
Bom, tem os planos de paz do Trump. Como eu falei para vocês, a expectativa do Putin era que o Trump ia ganhar nos Estados Unidos, até aí foi, mas que aí o Trump ia cortar totalmente a ajuda para a Ucrânia, ia tentar um acordo de paz de merda e deixar a Ucrânia para lá. E o fato de que o Trump quer resolver o problema da Ucrânia, mesmo que seja com um acordo de paz de merda, isso para o Putin é terrível, porque o Putin não consegue manter as tropas dele nem na situação que está atual. Muita gente acha assim, não, porque se congelar a linha de frente agora vai ser uma vitória para a Rússia, porque a Rússia ocupou um monte de áreas da Ucrânia, e é lorota isso, no final das contas não é. Economicamente é uma merda para o Putin, porque ele não consegue manter essa área toda ocupada, né? E o custo de manter essa área toda ocupada é muito grande. A única alternativa para o Putin era o Trump abandonar a Ucrânia completamente, deixar para lá a Ucrânia. Ucrânia não é problema meu, você, os russos e ucranianos se virem aí, e pronto, era isso que o Putin queria. E não é isso que ele está tendo. Por mais que os planos do Trump sejam planos ruins, não são ruins o suficiente para ajudar o Putin, né? E aqui, essa reportagem que saiu na CNN Brasil, eu estou botando aqui só para avisar vocês, é a reportagem que foi colocada pela Reuters e que está errada, tá? Que fala em concessões territoriais à Rússia. Não vai ter concessão territorial à Rússia, simplesmente porque a Ucrânia não pode aceitar isso. O que pode acontecer, o que já foi negociado, isso é uma possibilidade, é haver um cessar-fogo com as áreas ainda ocupadas pelos russos. Mas isso não quer dizer que essas áreas foram cedidas para os russos. A ideia é que isso vai ser resolvido mais adiante, né? Enfim, ou seja, o pessoal da CNN Brasil aqui está seguindo a propaganda russa da Reuters, tentando dizer que, olha, vai ser muito ruim para a Ucrânia vai perder a guerra. Não, não vai, né? Mesmo que seja tão ruim quando eles estão dizendo aqui, ainda é pior ainda para o Putin. O Putin fica mais enrascado ainda nessa situação, né? E a OTAN está discutindo cenários para terminar a guerra na Ucrânia, de acordo com a Bloomberg, e está planejando aumentar muito a ajuda militar para Kiev, para melhorar a posição nas negociações. Isso sim é verdade, isso é uma coisa que vale a pena. O Biden já mandou 725 milhões de ajuda militar para a Ucrânia, a OTAN deve mandar mais uma caralhada de coisa aí também para ajudar a Ucrânia, aí sim isso tem chance de acabar essa guerra. Vai ser muito curioso, né? Realmente, se o Trump conseguir o objetivo dele, porque o Trump falou que ia acabar com as guerras todas antes de tomar posse. Se ele conseguir, repara que há movimentos nesse sentido, né? Não sei se ele vai conseguir, acho que não, tá? Acho que o caso da Ucrânia e da Rússia é difícil de conseguir. Mas, de qualquer forma, o que ele está colocando aqui, existe essa possibilidade. Já pensou se consegue? Ia ser realmente um feito do Trump, né? Bom, o Stas Olechenko, ele coloca aqui uma coisa muito curiosa, um fenômeno que ele tem acompanhado, que é agora mapas da Europa em que aparece a Ucrânia junto com a Europa. E, evidentemente, ele está muito satisfeito com isso, né? Porque, segundo ele, durante muito tempo você via vários mapas da Europa em que a Ucrânia não aparecia, né? Simplesmente tiravam aqui a Ucrânia da Europa, e a Ucrânia, geograficamente, fica na Europa, não tem como negar isso, ela está na Europa, né? Enfim, uma boa notícia isso daqui, né? Bom, o enviado para a ONU da Rússia, né, o Nebenzia, está tentando justificar os campos de reeducação para crianças ucranianas com a seguinte explicação. Olha só, em um vilarejo ucraniano, né, onde todos os residentes falam russo e vão para a Rússia e coisa e tal, eles colocam 2 bandeirantes. Bandeirantes porque bandeira é o nome de um herói ucraniano e coisa e tal, que queria a independência da Ucrânia, né? Em 5 anos, todas as crianças se tornam bandeirites ali naquele negócio, e começam a marchar sob a bandeira nazista e não sei o que lá. Isso é o que dizem os residentes do vilarejo, né? Ou seja, olha a descrição que ele está fazendo. Primeira coisa, vilarejo ucraniano, em que as pessoas falam russo. Você falar russo não quer dizer que você apoia a Rússia. É só a língua que você fala, né? No Brasil se fala português, o que não quer dizer que tenha pessoas no Brasil que queiram a anexação do Brasil para Portugal. Não, ninguém quer. Então, enfim, nos Estados Unidos se fala inglês, não quer dizer que o pessoal queira ser parte da Inglaterra, né? A Rússia fica com essa ideia de que se fala russo é parte da Rússia. Não, não é. O cara fala russo, mas não tem nada a ver, né? Ou seja, e o que eles mostram aqui é o que, se tiver a influência do exterior, o pessoal todo quer liberdade. É o que eu falo, todo mundo quer liberdade. Ninguém quer ser subjugado por países ditatoriais como a Rússia, como Lula aqui no Brasil, como outras ditaduras no mundo. Ninguém quer esse tipo de coisa. Então, evidentemente, as pessoas começam a buscar liberdade. E
o que ele está falando aqui de reeducação das crianças é, em última análise, o pior que você pode imaginar mesmo. É aquela lavagem cerebral para fazer a criança acreditar que não, que prisão é liberdade, que guerra é paz, que 2 mais 2 é igual a 5. É esse tipo de doutrinação que eles fazem lá para as crianças ucranianas, infelizmente, né? E bom, outro problema na Rússia, a gente tem falado sobre vários problemas econômicos na Rússia, né? A economia russa está quebrando, né? Mas tem algumas coisas também que é até intervenção divina, porque olha só o caso aqui, ó. A colheita, a Rússia teve uma quebra de 40% na colheita de inverno lá na Rússia, ou seja, eles estão com problemas sérios por questão do clima, por motivos aleatórios aí que não tem nada a ver com a guerra no final das contas. A agricultura russa está com problemas. E isso é um problema grande para o Putin. Embora isso daqui não tenha sido causado pela guerra, ou talvez tenha, tá? Não sei, de repente tem alguma influência aí, faltou gente para cultivar o campo, não sei, né? Venderam o fertilizante todo para o Brasil e deixaram ele sem fertilizante, alguma coisa assim. Sei lá, né? O fato é que isso daqui vai piorar muito a situação do Putin, né? Essa safra que deveria estar sendo colheita agora, deveriam estar colhendo essa safra agora, isso vai fazer falta mais adiante com a economia que já está ruim lá na Rússia, né? O Zelensky assinou um decreto fazendo sanções contra partes do governo da Geórgia, né? Como a gente falou, o governo da Geórgia, na última eleição, os russos conseguiram fraudar e tomaram o governo da Geórgia, e ele está sancionando essas pessoas também. A França fez isso, a Europa fez isso, um monte de gente fazendo isso, né? A Suécia mandou um monte de peças para caças Gripen para a Ucrânia, mas a transferência das aeronaves segue indefinida. Ou seja, além dos F-16, a Ucrânia pode receber também os Gripen, né? Seria uma coisa muito boa para os ucranianos, está fazendo falta a parte aérea lá. Mas já tem aqui peças suficientes para uma grande quantidade de Gripens, né? Aqui, ó, são suficientes para equipar 14 caças. Já dava para fazer uma festa com isso daqui. Espero que em breve os Gripen estejam chegando na Ucrânia. Sempre demora demais esse tipo de coisa. E, finalmente, a revista Sociedade Militar traz aqui uma reportagem sobre os drones autônomos ucranianos. Eu já falei sobre isso há algum tempo. Isso está em estudo ainda, tá? Mas está sendo trabalhado. É aquela ideia de que hoje, qual que é o grande problema dos drones? É que você tem um controle humano. E se você consegue romper esse controle, essa onda de rádio, né, você derruba o drone. Então, a ideia da Ucrânia é você ter os drones totalmente autônomos. Você não precisa controlar o drone sabe o que fazer. Vai atingir tal peça, atingir tal tanque, não sei o que lá. Isso é um inferno para a defesa, porque o drone é pequeno, o drone é barato, você pode construir uma grande quantidade deles, mesmo que você consiga derrubar um ou dois, vai acabar tendo um que vai atingir o seu tanque, ou vai atingir o objetivo que ele tenha, e no final das contas viram robôs assassinos, como o pessoal está colocando aqui, né? A gente não sabe quando que isso vai começar a operar de verdade, mas que tem gente trabalhando nisso lá, certamente tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.